O esperado duelo entre os dois primeiros colocados do Brasileirão terminou empatado, mas com muitos gols e emoção, do início ao fim. Ah, que coisa linda ter amigos. Segredos ao pé do ouvido. Sorrisos. Tapinhas nas costas. Só alegria no cordial encontro entre o argentino Eduardo Cudê, técnico do Internacional, e o espanhol Domènec Torrent, treinador do Flamengo. Promessa de um joguinho tranquilo, amistoso, hein, Wilton Pereira Sampaio? Só que não. Inter e Flamengo no Beira-Rio. Rivais de longa data disputando a liderança isolada do Brasileirão. Ou seja, um duelo nada amistoso. É jogo à vera, amigo. E o time do Cudê partiu pro ataque logo no início. Com 1 minuto de jogo, o Heitor cruzou 2 vezes para encontrar o uruguaio Abel Hernandes livre na pequena área. Abel Hernandes! Pouco depois foi a vez do próprio Heitor tabelar com Thiago Galhardo e chutar a gol. Defendeu Hugo Souza! Sufocando o Flamengo no campo de defesa, o Inter logo abriu o placar. Aos 6 minutos, o chileno Isla se complicou. Patrick ficou com a bola e tocou para Abel Hernandes, que dessa vez não perdoou. Gol! É do Internacional! Abel Hernandes! Isla errou! É o primeiro gol no Beira-Rio! Acuado no início, o Flamengo não precisou de tanto esforço para chegar ao empate. Na primeira oportunidade da equipe de Domènec Torrent, o atacante Pedro girou para cima da marcação, avançou livre e tocou com categoria na saída de lomba. Gol! É do Flamengo! Um lindo gol de Pedro! Um Internacional, um pro Flamengo! O jogo continuou aberto e aos 25 minutos... Gustavo Henrique bobeou, deu pro Galhardo, cara a cara, Galhardo ajeitou, bateu pro gol! Gol! É do Internacional! Thiago Galhardo, artilheiro do Campeonato Brasileiro! 15º gol do artilheiro colorado. Em vantagem, o Inter passou a usar os contra-ataques. Num deles, aos 40, Thiago Galhardo recebeu nas costas da defesa e tocou com categoria na saída de Hugo. Mas a arbitragem marcou o impedimento corretamente e anulou o gol. O segundo tempo começou movimentado, com cada time acertando a trave uma vez. Tentando sufocar o Inter no campo de defesa, o Flamengo só não empatou aos 21 minutos porque Heitor cortou 2 vezes no mesmo lance. Uma delas em cima da linha. Com o Inter mais preocupado em garantir o resultado, o Flamengo pressionava, mas o gol de empate insistia em não sair. Até que nos acréscimos aos 49 do segundo tempo, Gerson cruzou da entrada da área para Everton Ribeiro. De cabeça, e empataram o jogo. Gol! É do Flamengo! Everton Ribeiro de cabeça! O Flamengo empata no fim! Final Inter 2, Flamengo também 2. São 2 equipes grandes que estão brigando pelo título, então já era previsto uma grande partida. Foi um grande jogo, né? Uma equipe do Inter que consegue se impor dentro de casa. O que a gente queria era a vitória, mas esse ponto no final, como foi o jogo, valeu o esforço. Para quem assistiu, também valeu, Hélio. Empate emocionante dentro das 4 linhas. E vitória da amizade e do espírito esportivo no fim. Amizade peronomútil. Deve ser legal quando você encontra alguém ali do seu lado, você pode brigar na sua língua, né? Mas fica mais E a fácil, pessoa né? te entende. Eu fiquei, ontem, quando eu vi os dois discutindo, eu pensei assim, nossa, eles devem estar amarradões, assim, que, né? É um No momento que eles Brasil? podem trocar aquela... E um entende o outro. Não, e depois eles se entenderam. Ficou depois mais se fácil entender. de se entender depois Ficou. também, né? Eu Muito que bom. sou da paz e do amor, achei a coisa mais linda. Que exemplo, Dom, Então, Cudê, achei maravilhoso. Não, mas é depois, né? Porque eles discutiram. Eu não Bateram queria, boca bonito. eu não Faz queria parte que do jogo, passasse na minha sim. cabeça de novo. Sim. Eu não Ah. queria que passasse na minha cabeça de novo. passando. Mas Ei, tá lá passando. O quê? O quê, Lofredo? Será O quê? que isso não é possível de acontecer entre técnicos brasileiros? Pois é.
Sim, eu não queria, mas passou. Juro. Achei demais a atitude dos dois. Eu achei muito legal também. Assim, primeiro porque eu senti isso, eles devem estar tão felizes de poder discutir assim na mesma língua. Você está falando, você sabe que o cara está te entendendo, né? E aí depois isso também, esse clima amistoso de... As duas, e não só entre os dois, a comissão técnica também, né? E Que elas nas estavam duas discutindo. vezes, eles tiveram duas discussões. Foi. Nas duas vezes eles terminaram a discussão em paz. Foi, verdade, Né? verdade. Nas duas vezes eles Teve um beijinho na testa, eu acho, até, não teve? Foi, o Domi beijou o Cudê na testa. Foi, Agora, foi. sabe o que isso acontece? Isso interfere no jogo, em campo. Todo Sim. mundo no final do jogo, conversando, trocando ideia, Tá aí. abraçando. Numa boa. Por que não pode ser assim? Por quê? Me explica. Quem foi o treinador que passou pelo Odair Hellmann recentemente? Mano. Mano Menezes, Mano Menezes. Exatamente. Mano Menezes, está num momento... E nem a mão deu, assim, né? Deixou no vácuo bonito, né? Você vê, tomara que aprendam, porque esses dois aí deram um exemplo de comportamento acima de tudo, fora o jogo, né? Porque vamos falar, que jogo legal de assistir. Maravilhoso. São as duas melhores equipes. Junto com o Atlético, tem três, né? Duas das três melhores equipes do futebol brasileiro nesse momento. Então a expectativa era alta e ela correspondeu. Mas o Flamengo entregou 2 gols para o Internacional. Eu ia perguntar isso agora, para te pegar na curva. O Flamengo mereceu esse empate? O Flamengo foi Porque você buscar o falou que o empate. Atlético Goianiense entregou o jogo e mereceu perder. Então, mas o Flamengo foi buscar o empate, né? Tanto que o Flamengo vai mal, entrega um gol no Mas começo do entregou jogo. 2 gols. Sim, mas colocou a bola na rede. O Atlético Goianiense não, né? Então, assim, o Atlético Você Goianiense... está sendo incoerente. Não, veja só. O Atlético Goianiense cometer 2 falhas defensivas, ele compromete um jogo. O Flamengo cometer 2 falhas defensivas, ele está habilitado a buscar o resultado. Eu acho que isso foi o que o jogo mostrou. Que o time do Flamengo tem força suficiente para, mesmo sua defesa cometendo 2 falhas graves, ir buscar o resultado contra o Inter no Beira-Rio. Então, assim, essa é a diferença. Mas ainda assim, o Domi não saiu feliz, né? Na verdade, nenhum dos dois, mas eu achei o discurso do Cudê mais, assim... Você vê, a gente acabou cedendo, né, esses 2 pontos no fim, mas, pô, era o Flamengo, né? Olha o jogo que a gente fez contra o Flamengo, ele valoriza o resultado. O Domi não ficou feliz porque o Flamengo, na verdade, esteve mais perto de virar esse jogo, ele empatou no final. Sim. Mas o volume que colocou No segundo tempo. Era para virar o jogo. Só conseguiu o empate praticamente na última bola. Mas o volume que colocou e as oportunidades que criou era para o Flamengo ter conseguido virar a partida. Então, gente, Foram 16 chutes do Flamengo contra 10 do Internacional, no total, né? Da partida. E o Flamengo deu 2 chutes que o Internacional tirou em cima da linha. E o gol do Everton, que ele nem sobe para cabecear? Segunda vez, inclusive, que ele cabeceia dentro da área livre. Ele está muito esperto nesse posicionamento. Fez um jogo ruim, abaixo do nível dele. Sim. Mas está muito também, esperto. Né? Não dá nem para cobrar, né? Não. O cara vem fazendo uma coisa assim... Não, dá para cobrar porque ele estava no nosso cartola, então eu queria que ele tivesse atuado um pouco melhor. Feito o gol, pronto. Mas ele acabou, Pontuou. fez o gol e salvou o nosso resultado. Tem que falar dos 3, né? Do Everton, do Pedro e do Galhardo, né? Escolhemos bem. E do pra essa Patrick. rodada. Aquele Do Patrick bigode maravilhoso também. que jogou o Patrick. Para mim, 2 nomes nessa partida. O Patrick do Internacional e o Pedro, craque. Que chapéu, Pedro, sou fã. E o domínio? Pedro e Patrick. Domínio e o de bola Patrick é o que tá Pedro com o também. bigode do Lofredo, né? Não É, tem o nenhuma bigode do chance pra Lofredo e do deixar esse Cuquinha. bigode. E do Cuquinha, exatamente. Tá virando moda isso, esse bigodinho aí do Patrick. A Patrick jogou demais. Lofredo. Não, mas não vai rolar, não. Eu nem tenho condição de deixar isso. Não, mas olha só. Não, eu sei. Se o Bahia for 6º colocado no campeonato, eu deixo. Já aposto. Mas assim, mesmo assim vai ser difícil. Olha o domínio do Pedro em vários lances, como ele domina já, ganhando do adversário. Em vários lances Ele é tudo, mostrou né? É essa- talento, é técnica, é força física, é inteligência. Ele né? só não é mais rápido que o Gabigol. O Gabigol é mais rápido que ele. No resto, todos os outros quesitos, ele é mais eficiente Mas que o em Gabigol. velocidade, até o Bruno Henrique é muito rápido, né? Que essa temporada, eu não sei, o Bruno Henrique... E veja só, É que ele fez tanto você na lembrou última. bem. Você lembrou bem, não tinha aí Bruno Henrique, não tinha Arrascaeta, que sentiu, era para voltar, Sim. mas acabou não voltando. Então esse é o time do Flamengo, que joga nesse nível, que compensa suas falhas defensivas, falhas tolas defensivas, e consegue compensar a ponto de chegar no final do jogo,
podendo virar contra o Internacional. Quer dizer, não podia virar porque só fez o gol no final, mas com o volume que lhe permitiria pleitear uma vitória, e sem a Arrascaeta, sem o Bruno Henrique, a zaga também, sem o Rodrigo Caio. Então, enfim, esse é o Flamengo com desfalques. Tô olhando aqui, dando uma projetada já na próxima rodada, porque eles estão ali, ó, mesma pontuação na tabela, Inter segue líder. O Inter vai visitar o Corinthians na próxima rodada e o Flamengo recebe o São Paulo, Fabio. Pois é. Não dá nem para imaginar como é que termina a próxima rodada a questão de liderança, porque são dois jogos bem complicados. E a gente não vai conseguir declarar, provavelmente não vai conseguir declarar o campeão do primeiro turno ao final do primeiro turno. Por conta porque não tem mesmo número de jogos. O Atlético vai ter vai ter jogo a menos e vai estar disputando. O São Paulo também nessa situação. A gente vai chegar fechar a 19ª rodada sem um campeão de Por turno. enquanto, olha como é que está aí a classificação. G4, Inter, Flamengo, os dois com a mesma pontuação. A diferença é no saldo de gols. Atlético Mineiro em terceiro, 3 pontinhos a menos. E o Fluminense é o quarto colocado, subiu 2 posições, tem 29 pontos. Olha, o São Paulo ali é o quinto, com 3 jogos a menos em relação ao Fluminense. Em sexto, o Santos com 27 pontos também. Palmeiras, Fortaleza, Grêmio e Ceará fecham a primeira página. Vamos para a próxima aí, Atlético Goianiense, Sport. O Corinthians deu um saltinho ali de 3 posições nessa rodada. Bahia, Bragantino, Botafogo. Bragantino subiu ali também, ó. 4 posições. Venceu. E aí a zona de rebaixamento está nessa situação. Vasco, Atlético Paranaense, Curitiba e Goiás. Aliás, Curitiba que demitiu o Jorginho, né? Sim. Foi. Na rodada. É isso que vai resolver. 13 partidas e demitiu o Jorginho. Não aprende. Já tinha demitido o Barroca. Exatamente. E o Goiás agora, também demitiu. gente, ontem o Barroca saiu. Desculpa, Jana. O Coritiba e o Goiás são as 2 equipes que já demitiram 2 treinadores nesse Brasileirão. Estão os 2 que estão na zona do rebaixamento. Critério para cair. Demitir treinador, check. Já tem, né? Já está na lista. Enfim. Já foi feito, entre outras coisas. Entre outras coisas, mas essa aí eles estão caprichando no critério mesmo. Caprichando. Fá, boa semana pra gente. Amanhã tá de bom, volta. Hein? Vai ser bom. Amanhã... Pessoal, tá vendo esse Camaro aqui? Em um mês trabalhando pela internet, eu consegui o valor dele. Dá uma olhada aí. Quer aprender como que eu fiz isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.